Olá, pessoal linda, tudo bem? Ana Ribou por aqui e hoje é sexta-feira, sexta da leitura. Estamos lendo esse livro aqui, Radiônica, A Ciência do Futuro do meu pai, Juan Ribot. Nós já estamos no capítulo 8. Hoje vamos falar de radiestesia. Olha só, na parte prática de radiestesia. Semana passada a gente começou a preparar nossa mente, a mente radiônica, e, enfim. Anteriormente a isso, nós falamos bastante aqui sobre a história da radiestesia, da energia, de como foi feita essa mudança, né, de paradigma, de energia, né? Então, vale muito a pena, se você quiser assistir, tá aqui abaixo, tá? É uma leitura comentada, né? Não estou lendo palavra a palavra como o autor escreveu, mas sim baseada nas minhas anotações que eu fiz em algum momento da minha vida. Estou lendo ao vivo aqui com vocês, né? Então eu não sei o que vai acontecer, não sei nem o que eu anotei. Mas vamos lá, vamos começar? Hoje é sobre radiestesia, que é a minha paixão. E é um tema muito importante para a radiônica, a radiestesia, né? Porque como a gente sabe, a radiestesia, ela capta, ela capta todas essas informações aqui que nós temos nesse campo vibracional incrível. E a radiônica, com a mente da radiônica, né? Com a mente radiônica preparada para realizar grandes transformações e tudo mais, a gente modifica, transmuta essa informação em uma outra informação a contento, né? Conforme a gente queira. Então vamos lá. Ele fala aqui, na verdade, o tema é em si mesmo apaixonante, a radiestesia, né? Embora aqui o estudemos relacionado à radiônica, simplesmente. Dar uma definição no início de um tema não deve servir para defini-lo completamente, mas para mostrar um caminho, saber para onde vamos. Dessa forma, eu vou dar uma definição deste tema que considero cada vez mais fascinante. Será a ferramenta fundamental para trabalhar com a radiônica, para ter uma comunicação com tudo aquilo que não vemos, mas que existe e tem influência em nossas vidas, porque tudo no universo está interligado. Radiestesia é um sistema de entrar em contato com tudo aquilo que está fora dos nossos cinco sentidos, com alguns instrumentos que são simplesmente ponteiros visíveis do aparelho responsável por aquela captação invisível, que é a nossa mente inconsciente. Eu sempre falo aqui, né? Através da radiestesia, principalmente através do pêndulo, que é o meu sistema, que é o meu instrumento de trabalho principal, a gente capta essas informações que estão aqui, né? E ele fala nossa mente inconsciente, que é nesse campo aqui, né? Onde tudo acontece, onde existem as infinitas possibilidades. E ele é simplesmente um instrumento, um aparelho que mensura, quantifica, tendo um sistema métrico para isso, né? Como, por exemplo, o próprio aparelho radiônico, né? Existe aqui, por exemplo, o relógio radiestésico, onde, através da radiestesia, eu consigo captar, por exemplo, nesse relógio, se não, se sim ou se neutro, se está em esse estado hipoativo, hiperativo ou se está normal, né? De 0 a 100%, consigo captar a porcentagem, quantidade de horas, a quantidade de minutos nesse relógio. Existem muitas outras ferramentas, por exemplo, esse aqui é um biômetro de causas, né? Causas e sintomas. E aqui a gente tem se a causa é falta de conexão, se é físico, mental, espiritual. Temos TPM, temos mediunidade contida, alguns problemas, conflitos familiares, enfim. A gente consegue identificar a partir da captação desse instrumento aqui. Muito legal. Uma infinidade de formas de captação dessas energias, dessas informações aqui na nossa mente inconsciente, como o meu pai descreve aqui.
Através da minha escolha ou decisão e concentração consciente, eu me sintonizo com o que eu quero saber. Minha mente inconsciente, em contato com tudo que existe, incluindo outras mentes, me responde através do que chamo a agulha externa ou o pêndulo. A radiestesia é, então, passar informações, conhecimentos, respostas da mente inconsciente para a mente consciente, através de um sistema de codificação, onde usamos como instrumento material o pêndulo, ou quaisquer outros instrumentos semelhantes, ou outros instrumentos radiestésicos. E aqui ele começa a falar sobre a cinesiologia. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, ou pelo menos tem alguma ideia, né? O, a pessoa que mais difundiu isso, eu acredito, não está escrito aqui, mas que eu acredito seja o Dr. Hawkins, né? Que fez a escala das emoções baseado na cinesiologia para resistência muscular. A cinesiologia parte da premissa de que qualquer imagem, pensamento, sentimento próprio ou de outros mexe com a energia vital e se pode testar através da resistência muscular. Então, por exemplo, aqui tem a imagem. Aí você precisa de uma outra pessoa, né? Primeiro você faz um teste muscular para saber qual que é a resistência vital dessa pessoa, como está a energia vital dessa pessoa, né? O ideal é que o braço não abaixe nem levante, permaneça ali, tranquilinho. Aí a pessoa vai incluindo elementos, pode ser um objeto, um cristal, uma flor, alguma coisa, uma comida. E aí, se essa comida, por exemplo, tira a energia vital dessa pessoa, a força, a energia vital, a força desse braço, ele vai diminuir, ele vai abaixar. E é muito interessante. O corpo tem uma reação para cada sentimento ou alimento, saibamos ou não. É um processo inconsciente. Para fazer esse teste, você vai precisar de uma outra pessoa para fazer o teste de resistência do seu braço. Mas se você está aí sozinho em casa e quer testar cinesiologia, dá para você fazer com você, somente assim. Feche seus dedos, como se fosse uma corrente. E essa é a minha força, tá vendo? Eu estou bem. Essa é a minha força. Essa é a pressão da minha energia vital nesse momento aqui. Aí, por exemplo, pegar esse cristal aqui. Vamos ver se ele tira ou me dá mais força. É igual. Por exemplo, vamos ver alguma coisa que eu acho que pode tirar minha força. É isso aqui. É uma semente de alguma coisa. Deixa eu ver. Ó, já me deixa um pouquinho mais fraca, mas ainda é bom. Porque meu escritório é abençoado, né, gente? Tudo é ótimo. Deixa eu ver. O que eu posso ver? Que tire minha energia aqui para vocês verem. Enfim, aí você vai testando com tudo. Eu tenho aqui umas flores. Será que a flor seca tira energia ou me dá energia? Eu acho linda. Linda, né? Essas mosquitinhas. Vamos ver. Também tá boa. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Bem suave. O meu escritório é muito maravilhoso, né? Ele vive numa energia muito alta pela escala de Hawkins. Sempre. Então, tá bom. Então, você vai fazendo isso com tudo que você sente, principalmente alimentos. Estou com dúvida se esse alimento vai se fazer bem para mim. Testa antes sua energia vital e depois coloca o alimento perto de você e vê se você perde energia, aí os seus dedos não vão conseguir ficar unidos, ou se ele te fortalece ou se mantém. É muito interessante e muito fácil, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a música. Qual é a música que você ouve? Eu vou deixar o card, não, vou deixar aqui abaixo na descrição para você dar uma olhada. Muito interessante. Hum,
Aí aqui ele explica, né, como é que você trabalha com a cinesiologia, mas já estou te explicando de uma outra forma. E ele fala de uma glândula muito importante, que é a nossa glândula timo. O timo é a glândula do crescimento, né? É uma glândula endócrina e está situada no meio do tórax, né? Se você se tocar no meio do tórax, perceberá uma parte um pouco mais saliente nesse ossinho aqui. Exatamente aqui que fica o timo. O timo, ele tem sua origem grega e significa alma. E aqui estão os glóbulos responsáveis pelas reações imunológicas do organismo, as famosas glândulas T, né? E, portanto, é uma glândula da imunização. E mais ainda, é a glândula que equilibra e distribui a energia no organismo. Então, quando você está se sentindo um pouco fraco, ou se logo você vai testar sua energia vital e você se sente fraco, os elos se abrem assim muito facilmente, tem umas batidinhas no timo. A mão assim, mas leves, leves batidinhas no timo. Respira, se entrega ao momento. E aí essa energia vai fluir, né? Vai ser feita essa distribuição energética no seu organismo de forma muito tranquila, muito leve, muito fácil. Porque o corpo corresponde constantemente a qualquer estímulo, seja pensamento, uma imagem, uma leitura, um aroma, né? Você passa em algum lugar, você sente um cheirinho diferente, já te leva para algum lugar. É tudo de forma inconsciente. Mas você consegue captar todas essas respostas, todas essas energias, essas mudanças energéticas através do movimento muscular. Aí aqui ele fala, você pode fazer esse teste, né, muscular, na verdade ele fala aquele do ombro, quando quiser saber se algum pensamento, um quadro, um alimento, uma pessoa, um sentimento te dá ou te tira energia, né? Se te fortalece ou te enfraquece. É simples e muito efetivo. E aqui ele fala uma coisa que é muito importante, né? Que ninguém conhece mais você do que você mesmo. Você é o maior especialista de você mesmo. Então, o seu corpo, sabendo fazer esse teste de cinesiológico, né? Esse teste muscular, é você em contato com o seu corpo. E ele vai te dizer. Vai te dizer se te dá vida, se te tira vida, se te dá energia, se te tira energia, se te fortalece ou não. Eu coloquei esse exemplo da cinesiologia para que você veja que a radiestesia tem como fundamento o mesmo princípio. Tudo está interligado, tudo está interligado. O corpo, ele tem as respostas que você precisa. A mente sabe muito mais do que imaginamos. O problema é sempre trazer para a consciência o que sabemos inconscientemente. A cinesiologia pode te dar respostas. E o pêndulo também. E aqui a gente começa a falar desse carinha aqui maravilhoso. As pessoas pensam que é o pêndulo que responde, mas não é. Na verdade, o pêndulo exterioriza o que a nossa mente inconsciente responde. Isso é muito legal. Aí tem uma outra pergunta aqui. Como é possível que um instrumento como o pêndulo possa me responder algo? Isso denota que pensamos que o pêndulo é que responde, que o pêndulo é o responsável pela radiestesia, e não é verdade. Se fosse assim, eu sempre teria minhas dúvidas, né? Porém, o pêndulo é um instrumento que usamos dentro da radiestesia. É a mente. Essa sim é responsável pelas respostas. A mente é o aparelho, entre aspas aqui, mais poderoso do mundo. A mente é o aparelho que vai me dar a informação sobre qualquer coisa, que se serve do pêndulo para exteriorizar sua resposta, como faz uma agulha, né? Do mostrador de qualquer aparelho sofisticado. Uma agulha sozinha não serve para nada, mas a agulha sintonizada com o aparelho é de um valor incalculável. Aí aqui a gente tem um pouquinho mais de história, parece, ó. Seguindo velhas pegadas.
A tradição remete ao passado e o progresso impulsiona em direção ao futuro. Nunca nós devemos confundir tradição com as tradições. As tradições são opostas ao progresso, quando confundidas com a tradição. O que chamamos de tradições é tudo aquilo que nasceu no contexto histórico como resposta a esse mesmo tempo. Aquilo que nasce num determinado tempo, moda, leis, costumes, são tradições e são perecíveis porque respondem a épocas concretas. Já a tradição é a raiz da evolução, algo que nasce da própria natureza, que está ligada substancialmente às leis naturais e, por conseguinte, independe do tempo e da forma com que se reveste. A história é uma amálgama de tradição e tradições. Saber distingui-las é a tarefa árdua, mas consegui-lo é abrir as portas da evolução e do progresso. A radiestesia tem suas raízes fundadas na madrugada do mundo e no mais profundo do ser humano. É um de seus instintos mais puros, porque a essência faz parte da tradição. A sua prática é, portanto, tão antiga quanto o homem. É difícil saber como e por que os homens começaram a usar esses conhecimentos, né? Seria por intuição, por instinto? Na verdade, a gente nunca vai saber. Mas o que sabemos é que desde a época das cavernas encontramos restos deste saber. Olha só, aqui ele mostra como se fosse o desenho das cavernas e esses dois instrumentos aqui, que seriam utilizados como bastão de comando, varinhas radiestésicas, né? E aqui ele conta. Os homens daquela época, das cavernas, né? Eles seguiam a pista dos animais com um bastão de comando, que são esses bastões que eu mostrei para vocês. Esse bastão não era mais que uma varinha radiestésica, com desenhos de animais, construída geralmente de madeira, né? Mas também havia as de osso e de chifres. E era levada na frente, horizontalmente, e tinha gravados todos os animais comumente caçados. Quando eles precisavam caçar um certo animal, eles apagavam mentalmente os outros, conservando apenas a imagem daquele animal que queriam caçar, que queriam encontrar. E aí o bastão de comando os levava até o objetivo. Aparentemente, tudo se revestia de misticismo e mistério, mas no fundo, tratava-se apenas do método radiestésico. Os tais feiticeiros geralmente são apresentados com características específicas. Uma delas é estarem segurando na mão sempre uma vara ou coisa semelhante, lembrando as varas ou forquilhas radiestésicas. Dá para ver, né? A imagem dos magos estão sempre com um cajado, né? Dos homens sábios, das bruxas também carregam aquela vassoura, sempre tem alguma coisa, né? Que, se tratando de energias e conhecimentos humanos, a China conseguiu avanços profundos já no terceiro milênio antes de Cristo, além de um apurado saber sobre radiestesia para descobrimento de minérios e nascentes, o que caracteriza a época dos Zahores. O que nós temos de documentação concreta é uma xilografia de um baixo-relevo datada do ano de 147 a.C., onde aparece um imperador chinês de nome Yu, segurando em sua mão um objeto semelhante a um diapasão em forma de ferradura. A inscrição que acompanhava essa xilografia não deixa dúvida a respeito da natureza do instrumento ali descrito. Estava escrito assim: Yu, da dinastia dos Hia, famoso por sua ciência em relação a jazigas de minérios e nascentes de água. Descobri objetos ocultos e soube regular com certeiro juízo os trabalhos da terra de acordo com as diferentes estações. No Egito também nós tivemos muita coisa.
Outro povo que conhecia profundamente a radiestesia, como que era entendida como recepção e emissão de ondas de forma, era o Egito. Olha só, aqui a gente tem. Radiestesia conhece bastante esses instrumentos, né? Essas formas. O Egito foi além da China. Enquanto esta usava a superfície plana para a recepção e emissão de ondas radiestésicas, o Egito introduzia também a terceira dimensão. Muito poderia ser dito também dos povos dos Andes, dos Incas, da Ilha de Páscoa. Os hebreus também conheciam a radiestesia. Não é de se estranhar que Moisés, que foi educado na corte faraônica, conhecesse alguns de seus segredos. Algumas das maravilhas a elas atribuídas poderiam estar ligadas a esses conhecimentos. Mesmo a famosa Arca da Aliança, que não podia ser tocada e que acompanhava constantemente o povo hebreu como proteção e o ponto de encontro de Deus com o homem, encerra em si um grande mistério em suas formas e medidas, rigorosamente exatas, né? Por que tanta exatidão em sua confecção? Na Bíblia também encontramos vários textos que nos dão uma ideia de como o povo judeu tinha conhecimento da radiestesia. Oséias, por exemplo, cita no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 12. E aí eu fui lá ver, né, na Bíblia. E olha que está escrito: O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, apartando-se da sujeição do seu Deus. Radiestesia pura. O povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Radiestesia. Porque o espírito da luxúria os engana. O ego, né? A mente consciência. Na mitologia grega, como entre os romanos mais tarde, aparece a famosa vara usada tanto para adivinhar como para provocar diferentes tipos de prodígios. Os romanos davam a essa vara o nome de litus, Litus, litus. Cícero, né, que ele foi um grande escritor, historiador, ele disse que esse litus era usado para encontrar tesouros. Segundo a lenda, Roma foi fundada por Rômulo e Remo, dois irmãos que teriam sido amamentados por uma loba, né? Para situar Roma no lugar mais indicado, Rômulo, ainda de acordo com a lenda, subiu a uma das colinas ao redor junto com um etrusco, profundo conhecedor das influências cósmicas, e com uma vara teria delimitado o lugar exato onde Roma viria a ser construída. As varinhas mágicas. As famosas legiões romanas, nas suas conquistas, nas Gálias, sempre se faziam acompanhar de pessoas com uma vara, litus, cuja missão era determinar o lugar do acampamento, verificar as condições de segurança e as possibilidades de sobrevivência, sobretudo no que dizia respeito à água. Os sacerdotes também sempre foram ligados a esse tipo de ciência, né? Michel Moine relata um fato curioso. Ao referir-se aos sacerdotes da Roma Imperial, ele observa que estes preferiam o pêndulo à varinha para fazer seus vaticínios. Ele até menciona um caso de uma conspiração contra Flávio Valente, lá no século IV, em que o imperador quis saber quem estava conspirando contra ele. Os sacerdotes, depois de pendurar um anel num fio, passaram esse pêndulo por cima de um alfabeto, e o anel oscilou e foi se detendo sucessivamente sobre diferentes letras, que formaram o começo do nome Tel. Por ordem imperial, todos os infelizes cujos nomes começavam com essas letras fatídicas tiveram a desagradável surpresa de se verem condenados à morte. Mas isso não impediu que o destino se cumprisse, pois o imperador Valente foi sucedido por Teodósio. Aqui a gente tem, ó, na meta radiônica, eu fiz questão de colocar um relógio radiestésico
com as letras do alfabeto, ó, de A a Z. Porque às vezes a gente quer saber o nome de alguma coisa, quer saber o nome de um floral, né? De um óleo essencial. Se você não tem a lista, né, dos óleos e tudo mais, você pode é, usar as letras e através do pêndulo formar a palavra. É muito legal, eu gosto. Radiestesia para quem é curioso, né? Eu sou bem curiosa, sempre fui. E aí nós partimos para a Idade Média, que foi uma época muito difícil para a radiestesia, né? Porém, sua prática se manteve viva, apesar de ser considerada magia ou bruxaria. Num tempo em que o cristianismo reinava em todo o mundo conhecido, e onde inclusive quem ditava politicamente as leis era o Papa, nada podia ser feito além de comer, dormir, trabalhar, divertir-se e rezar. Quem de uma forma ou de outra fugisse a essas regras era considerado perigoso e ainda pior, né? O dom radiestésico era considerado do demônio a priori. Mas é interessante observar que a maior parte dos grandes radiestesistas estavam ligados à religião. Eram padres, abades e até bispos, o que não minimizava o fato de serem tratados como perigosos. Aí veio a Renascença, que representou, sem dúvida, um renascimento de muitas coisas, né? A gente ouve falar muito da arte, né? Mas também da radiestesia. Olha só, o grande trabalho da Idade Média foi o de manter a tradição no sentido anteriormente referido, né? E essa se manteve no silêncio dos mosteiros, através do trabalho, inteligência e paciência daqueles homens que viviam fora das grandes cidades, né? Dos banquetes, das festas e tudo mais. E o renascimento foi o amanhecer de uma noite escura que guardava uma semente em suas entranhas. É fato que foi preciso chegar ao século XX para que essa arte e ciência pudesse ser discutida e praticada sem problemas algum. Mas a partir do século XVI, começou um trabalho de abertura digno de admiração. Por exemplo, em 1521, nós encontramos pela primeira vez um escrito de como fazer uma varinha. No mesmo ano, né, em 1521, um monge beneditino escreve a respeito das forquilhas, que os mineiros austríacos usavam normalmente para descobrir carvão e minério. Esses mineiros, eles sempre carregavam consigo uma forquilha, né, que é um instrumento fundamental da sua profissão para encontrar os minérios. Ah, não sei se dá para ver aqui. Tem um senhor aqui com uma forquilha. Inclusive, tem um relato meu, que há uns 3 anos atrás, eu fui para São Francisco Xavier, né, no interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba. E tinha um senhor andando por lá, eu estava no festival de yoga, e esse senhor estava descendo a montanha. E eu comecei a conversar com ele e tudo, e ele disse que trabalhava procurando água naquela montanha para fazer poços artesianos. E eu fiquei interessada. Falei, como o senhor consegue, né? Como o senhor consegue achar água nessa montanha, né? Quem vai por lá conhece a Serra da Mantiqueira. Ela é muito grande, né? Ele fala, eu utilizo é, graveto de mandioca. Aí eu falei, como o senhor faz isso? Aí ele disse que andava com 3 gravetos. Olha só, como se fosse assim. Dois aqui, onde ele segurava o graveto. Eu não me lembro se era assim ou se era assim. Acredito que é assim. E outro terceiro em cima. Eu acho que era assim. E aí ele ficava andando lá pela Serra da Mantiqueira. E de repente, quando esse graveto caía, significava que ali tinha água. E eu achei isso incrível. Radiestesia pura. E falei, o senhor aprendeu onde isso, né? Aí ele falou, era meu pai, meu avô que faziam isso. Eu aprendi quando era pequeno, quando era menino.
E ele disse que era muito importante usar lá os gravetos da mandioca, porque era o que era produzido naquelas terras, né? Então tinha energia da terra, né? De estar em sintonia com, com a plantação e tudo. E eu achei muito lindo e muito verdadeiro, né? Viu como as coisas não se perdem, né? As coisas verdadeiras sempre continuam. Aí, no início do século XVII, um homem se distinguiu no trabalho radiestésico, que foi o Barão de Bis- Bissolero, Bissolero, né? Esse grande radiestesista, juntamente com a sua esposa, descobriu grande quantidade de minas na Alemanha, Suécia, Itália e França. A título de curiosidade, só na França foram descobertas mais de 150 minas de metais preciosos e cristais. E sabe o que aconteceu com eles? Depois que eles se dedicaram com todo afinco a enriquecer a coroa francesa, o eminente cardeal Duque mandou prendê-los sem julgamento. Motivo? Bruxaria. Ai, que tristeza. Eles faleceram na prisão de Bastilha. O real motivo da condenação foi simplesmente eles estarem pedindo o salário justo pelo seu trabalho. E aí ele passa aqui algumas datas importantes na luta da radiestesia. Desde 1657 até 1798, que foi um ano bem importante para a radiestesia, o pêndulo começa a aparecer. Esse carinha aqui começa a aparecer, né? Olha só que interessante. Um professor da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, ficou curioso vendo o filho de uma amiga brincar. A criança fazia uma esfera de madeira suspensa por um fio, e a observação levou a inúmeras experiências, resultando em pesquisas experimentais sobre uma nova forma de agir da eletricidade, em 1808, 10 anos depois, né? Desde então, a popularidade do pêndulo foi crescendo e a gente foi parando de utilizar a forquilha, né? Aqui a forquilha, ó, dá para ver melhor. Vendo? É um galho com um formato específico. Muito bom. E aí chegamos no século XX, onde em 1929 a radiestesia teve seu nome usado pela primeira vez pelo Abade Bowley. Ele criou a Associação Francesa e Internacional dos Amigos da Radiestesia. Que legal. Na conquista, foi seguindo, né, na conquista de um lugar ao lado da ciência. Porque a radiestesia já não era mais algo oculto da parte do demônio, e sim um imenso campo de pesquisas onde a física moderna tem seu lugar na interpretação desses fenômenos naturais. E aí, aqui a gente passa alguns congressos que a radiestesia esteve presente. Aqui ele fala que essas breves referências que você vai ter quando você adquirir esse livro, que é muito interessante, né? Servem para mostrar um rápido apanhado do esforço para a humanidade para manter acesa essa luz, né? Essa, a nossa própria natureza, né? Muito interessante. E acabamos. Isso, na verdade, não foi prática, né? Foi a história da radiestesia, onde meu pai passou vários pontos interessantes para vocês verem que a radiestesia não é coisa, não é modinha, né? Hoje em dia a gente ouve várias pessoas como se fosse modinha, né? Como se tivesse aparecido agora e tudo mais, não, tá? Há mais de 5.000 anos atrás. Isso é muito interessante. Então, na próxima semana, sim, teremos a prática da radiestesia no capítulo 9, tá bom? Arte e ciência. Gente, vocês vão amar. Radiestesia mental, radiestesia física. Porque meu pai fala que ela é arte e ciência. Os pêndulos, alguns exercícios vamos começar a fazer. Que máximo. Se vocês já quiserem ir praticando os movimentos do pêndulo, eu vou deixar aqui abaixo na descrição e também vou pôr aqui no card. Vai aqui. Vou colocar aqui no card
o vídeo onde eu ensino os movimentos do pêndulo para você assistir, tá bom? É muito legal. Aí você já pode imprimir, tem um e-book com os movimentos do pêndulo para você começar a fazer os exercícios, a convenção, para começar a conversar realmente com o pêndulo. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Esse foi mais leitura, né? Porque a história não dá pra gente colocar muito a nossa experiência, mas eu gosto demais. Radiestesia realmente é apaixonante. Eu amo, amo a radiestesia, a radiônica também. Na verdade, essa dupla dinâmica é incrível, né? Até a próxima semana. Te vejo então na próxima sexta-feira da leitura. Te vejo logo. Te vejo sempre. Tchau, tchau.